Lucas, Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 10. Oh, aleluia! Aleluia! Eu sinto, sabe assim, quando você está numa dependência de Deus tão grande, eu não posso chegar aqui e dizer, eu me sinto segura, porque Deus me desmontou nesse culto. De tal maneira que nós estamos aqui realmente na sensação de sermos um canal. Vai fluir o que vier direto do trono da glória, porque não podemos reter nada, né? Deus nos esvaziou nessa noite, mas eu sei que Ele esvazia, limpa e ainda enche antes do culto terminar, né? Glória a Deus, glória a Deus. Lucas, capítulo de número 10, versos de número 38 em diante. Oh, glória a Deus. Diz assim o texto sagrado: indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. Certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída e atribulada em muitos serviços, de modo que, aproximando-se do Senhor, disse: Senhor, tu não te importas que minha irmã me deixe a servir só? Diga-lhe, pois, agora que se levante e venha me ajudar a servir. Respondeu-lhe Jesus: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu esta, a boa parte, a qual não lhe será tirada. E você diga amém. Amém. Glória a Jesus. Glória a Deus. É interessante porque a gente rotula Marta, né? Numa colocação de Marta e Maria, a gente pergunta, quem você quer ser? Você diz, eu quero ser Maria. Porque Maria recebeu na nossa concepção a ideia de uma adoradora perfeita, de alguém que larga tudo e prioriza Cristo. E é bem verdade que em Lucas 10, ela não está afastada desse contexto que eu acabei de colocar aqui. Porém, Jesus teve, no mínimo aí que se há registrado, 3 encontros na casa de Marta. E você não pode determinar quem é uma pessoa baseado no primeiro encontro. Porque num primeiro encontro, por exemplo, Maria está numa posição onde ela é utilizada como exemplo para aperfeiçoar Marta. Mas no segundo encontro, por exemplo, é Marta que é utilizada como exemplo para tirar Maria da casa do luto, por causa da morte do seu irmão Lázaro. E aí no terceiro encontro, todos estão ao redor da mesa em João 12. Mas a bem da verdade é que por o texto ser muito popular e muito conhecido, todo mundo quer ser a Maria. E descaracteriza a Marta, rotulando ela também e achando que a gente pode determinar quem ela é baseado no primeiro encontro. Irmãos, um primeiro encontro pode até dizer muito sobre alguém, mas não diz tudo. Algumas pessoas que têm uma percepção, uma sagacidade maior de contexto, de experiência de vida, pode até determinar algumas coisas no primeiro encontro. Mas é só Jesus que sabe tudo, só Jesus. Um primeiro encontro diz muito, só Jesus pode dizer tudo. Só Jesus. Jesus entra naquela casa e vamos agora desconfigurar completamente o rótulo que colocamos em Marta, porque isso é muito injusto, haja vista que estamos falando do primeiro encontro pessoal entre Marta e Jesus. E é tão triste ver pessoas determinando quem são as outras ou como elas se comportaram no primeiro encontro com Jesus. No meu primeiro encontro com Jesus, por exemplo, eu estava com um tênis de camurça todo surrado, que tinha acabado de vir do baile funk. No meu primeiro encontro com Jesus, por exemplo, eu estava com uma samba canção de barriga de fora, a camisete do Piu Piu neon até aqui em cima. E a minha barriga nunca foi sarada. Esse foi o meu primeiro encontro. Já pensou se alguém determinasse juízo e valor sobre mim baseado no meu primeiro encontro com Cristo?
Então vamos desconfigurar essa visão que a gente determina sobre Marta baseado no primeiro encontro. Jesus disse alguma coisa sobre ela, mas Jesus não disse tudo. Marta é muito mais do que um primeiro encontro. Alguém que está aqui é muito mais do que um primeiro ano de convertido. Alguém que está aqui é muito mais do que um momento que viveu ou que esteja vivendo na sua história. Não vamos permitir que o muito que se diga sobre alguém determine tudo o que esse alguém ainda vai ser. Jesus, lembra-se, há uma determinação de valor e juízo sobre Saulo, o perseguidor. Então o Senhor visita Ananias em visão e diz o que é para ele? Vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Mas o que é que Ananias vai dizer? Senhor, de muitos eu tenho ouvido que ele é um perseguidor. Estou parafraseando para a gente entender o contexto da narrativa. Se Jesus pudesse traduzir o que eu estou falando agora, ele diria para Ananias a mesma coisa. Ele diria: Ananias, você ouviu muito, mas só eu sei tudo sobre ele. Oh, aleluia! E o tudo de Jesus sufoca qualquer muito. Que alguém determine sobre alguém. Então descaracterize essa ideia de uma Marta atribulada. Descaracterize essa ideia de uma Marta que só fica deste jeito. Porque não é esta a situação. É verdade que é um momento, mas é também o primeiro encontro. Sejamos misericordiosos com os primeiros encontros que as pessoas estão tendo com Jesus. Agora, precisamos valorizar aquilo que Marta tem de extraordinária. Primeiro, Lázaro é o chefe da casa porque é o homem da família. Mas o texto, em nenhuma das versões, atualizada, corrigida ou não, determina que Lázaro recebeu Jesus. O tempo todo diz que quem recebeu em sua casa foi Marta. O governo daquela casa está na mão de Marta. Não estou diminuindo Lázaro com isso, pelo contrário. Se Jesus está entrando, obviamente é por ligação a Lázaro em primeira instância e não a Marta e Maria, mas depois que entra, entende que cada um tem a sua função. Marta abre as portas da casa e recebe Jesus. Diga comigo, Marta recebeu Jesus. Marta recebeu Jesus. Só que você tem que entender que é diferente da realidade ocidental hoje. Por exemplo, se hoje você vier aqui, como casa que você é, e receber Jesus, essa igreja vai fazer uma festa dobrada da festa que você viu até agora. Porque a gente vai se alegrar. Sabe por quê? Estamos num país onde há uma liberdade muito grande para se pregar Jesus e graças a Deus estamos aproveitando isso muito bem. Agora, nos dias em que Marta abriu a porta da casa para receber Jesus, já havia saído um edito que todo aquele que professasse ser Jesus o Cristo, ou parasse para ouvir qualquer uma das palavras que ele mencionava, deveria ser destituído da vida religiosa. Entenda que eu só estou usando esse termo para você compreender. Na verdade, não há religião para o judeu, porque a sua religião é étnica. Um judeu não aceita essa ideia dentro desse contexto. Ele é. Então, para ele era muito fácil destituir uma pessoa. Então, o texto é claro, qualquer um que professasse dizer ser Jesus o Cristo, seria expulso da sinagoga. E ser expulso da sinagoga, meu irmão, não é trocar de denominação, não. Ser expulso da sinagoga é ser jogado de fora do clero, é não poder mais comprar com o nome, é não ser mais convidado para aquilo que há de mais importante em Jerusalém, é estar destituído da família. Vai ouvindo aí? Mas o texto é claro, a despeito de tudo aquilo que se dizia acerca de Cristo, Marta abre a porta da casa e o recebe. Então, não veja só a tribulação de Marta, veja a coragem de Marta também, veja a força de Marta também. Normalmente os atribulados são os mais envolvidos. Por quê? Porque tem que gerir muitas responsabilidades. Eu não estou dizendo que responsabilidade é parâmetro para andar atribulado, mas estou dizendo que se é atribulado é porque está envolvido em responsabilidade das quais outros não quiseram pegar. Por que Marta está assim? Porque a ideia, poeticamente falando, de receber Jesus é muito bonita. Tipo assim, a pessoa vem para receber Jesus. E por que você quer Jesus? Porque Jesus é santo.
E por que você quer Jesus? Porque Jesus santifica sem julgar. E por que você quer Jesus? Porque Jesus acolhe o pecador sem acolher o pecado. E por que você quer Jesus? Porque Jesus é o ícone dos ícones, o Senhor dos senhores. Então a gente vai criando uma ideia de que receber Jesus é andar somente com Ele. Mas por que Marta está atribulada? Se receber Jesus fosse só receber Jesus, Marta não estava atribulada. Por que Marta está atribulada? Porque quem recebe Jesus tem que deixar entrar João. Sabe o que Augusto Cury, doutor Augusto Cury fala sobre João? Numa visão psicológica, né? Por cima do texto, que ele era bipolar. E eu acho que ele está certo. Porque João é alguém que se autodenomina discípulo do amor. Porque diz o texto que ele era o discípulo mais amado, mas só diz isso no texto que ele mesmo escreveu. Então, complexo de inferioridade ele não tem. A autoestima está lá em cima. Agora, o texto é claro. Porque ele de fato parece emanar muito amor, mas quando ele viu gente expulsando demônios, utilizando-se do nome de Jesus, seu Senhor, ele diz: Jesus, vimos demônios se sujeitarem pela boca de outros que falam de ti. Podemos pedir fogo do céu para consumir eles? Quem? Os demônios? Não, os homens. Como é que pode amar tanto em dado momento e depois fogo do céu para consumir ser humano? Augusto Cury diz que João era bipolar. Pedro, eu nem preciso falar, sanguíneo. Jesus acabou de dizer para ficar quieto. Acabou de dizer para ele: Pedro, Satanás quer cirandar você como se faz ao trigo na peneira. Jesus está dizendo: Pedro, você não está pronto. Aí ele diz assim: estou pronto para ir contigo até a morte e a prisão. Pedro, Jesus acabou de dizer que você não está pronto. Aí ele diz assim: não, eu vou contigo até o fim. Aí Jesus diz assim: ainda hoje, antes das 6. Ainda hoje, antes que o galo cante. Alguém acha que o galo cantou 3 vezes. Não, Pedro é que nega 3 vezes antes do galo cantar. O galo é mais obediente do que Pedro. Tu me negarás, ou negarás que me conhece 3 vezes. Acabou de falar, meu irmão, passou o sermão, disse que intercedeu ao Pai por ele, para que ele não caísse em tentação. Quando os soldados chegam para prender Jesus, ele arruma uma espada, tira da bainha, corta a orelha do soldado, e eu imagino a cena de Jesus catando a orelha, dizendo: bota essa espada na bainha, garoto, e coloca a orelha de novo na cabeça de Malco. Sanguíneo, sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Quem recebe Jesus vai ter que deixar entrar o bipolar. Vai ter que deixar entrar o sanguíneo. E tem alguém dizendo: Camila, tá de boa. E se eu te disser que o Judas entra também? Olha aí. Marta não está atribulada porque vai receber Jesus. Marta está atribulada porque o texto vai dizer em dados momentos dos evangelhos que por onde quer que Jesus passasse, afluía uma multidão de pessoas que fazia o quê? Que ia atrás dele. E tem gente dizendo que Jesus vai com todo mundo. Irmão, Jesus não vai com todo mundo, é todo mundo que vai com Jesus. Há uma diferença muito grande, mas não vamos falar disso hoje. Mas a verdade é que aonde Jesus vai, mais gente o acompanha. E normalmente é gente que a gente não gosta. Por quê? Porque a gente não quer receber quem recebeu Jesus, a gente só quer receber. Mas Jesus diz: quem não recebe eles, não me recebe. E aí é que mora a questão. Olha para quem está do teu lado para animar ele um pouquinho e diz: gosta de Jesus? Então tem que aprender a gostar de mim. Recebeu Jesus? Então tem que aprender a me receber. Quer andar com Jesus? Então tem que aprender a andar comigo também. Ninguém fica atribulado por receber Jesus, irmão. A tribulação é ter que fazer comida para 12, mais 70 e sabe lá mais quantos. A tribulação é ter que ver toalha se tem para todo mundo. Porque se tratar eles mal, Jesus não fica.
Jesus certa feita olhou para os seus discípulos e disse assim: eu tive fome e vocês não me deram de comer, eu tive sede e vocês não me deram de beber, eu estive nu e vocês não me vestiram, eu estive preso e vocês não foram me visitar. Aí Pedro toma a palavra assustado e diz: Senhor, quando foi que nós te fizemos alguma destas coisas? Jesus diz: quando vocês não fazem aos meus, vocês ofendem a mim. Não adianta fazer só por Jesus. Quer mostrar que ama Jesus? Ame o próximo. Quer mostrar que serve Jesus? Sirva ao próximo. Quer sentir Jesus? Dê um abraço no próximo. Escute o que eu vou lhe dizer agora. A distância mais curta entre você e Jesus está na distância de um abraço entre você e o seu irmão. Quando você abraça ele, quem quer sentir Jesus agora? Cata alguém debaixo do sovaco aí agora. Oh meu Deus, abraça essa pessoa e diga para ela: eu te amo em nome de Jesus. Eu te amo graças a Jesus. Eu quero amar mais a Jesus, amando melhor a você. Fala comigo: se Jesus entra, tá fraco. Se Jesus entra, os dele também entram. Tem que deixar entrar. E tem alguém aí agora clamando sangue, pois o sangue que você clama é o sangue que te une a essa pessoa que você não quer deixar entrar. Nisto conhecerei que sois meus discípulos, se falarem em línguas? Não. Nisto conhecereis se sois meus discípulos, se forem do manto, do recanto e do mistério? Nisto conhecereis que sois meus discípulos, se estiverem na Assembleia de Deus, Maranata, Presbiteriana, Igreja Batista? Não. E nisto conhecereis que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Não leva a mão não, mas eu vou falar rasgado, irmãos. É mole dizer assim: olha, meu negócio é com Deus. Tem um capítulo na Bíblia que me chama muita atenção, é Josué capítulo 1. O texto chama Moisés de servo do Senhor. O texto diz assim: e sendo Moisés servo do Senhor já morto, levantou Josué. E você pensa que vai estar escrito assim: servo do Senhor. Não. Aí diz assim: levantou Josué, servidor de Moisés. Deus trouxe alguém hoje aqui para dizer para essa pessoa, para reciclar isso na minha mentalidade. Irmãos, não é tão difícil ser servo de Deus, porque na sua concepção natural Deus entende tudo. Porque eu não fui para o culto hoje, mas Deus sabe. Claro que sabe tudo. Agora, difícil é se submeter a uma liderança pastoral. Difícil é estar dentro de uma reunião onde há setores no meio eclesiástico. Difícil é ter que ligar para alguém e se justificar. Difícil é não dar uma de que é livre. Deus sabe sair de férias sem dar satisfação. Difícil é se relacionar com o próximo, entendendo que se você o serve, também lhe deve justificativas. Jesus vai entrar pela casa de Marta. Marta, extremamente corajosa, vai receber Jesus. Então não me diga que ela é atribulada somente, porque Marta também tem perfis incríveis. Um deles é ter coragem de receber Jesus, apesar de tudo que vão dizer, apesar de tudo que vão falar, apesar de tudo que vai acontecer. E por que ela faz isso? Porque quem conhece Jesus sabe que vale a pena recebê-lo em detrimento de qualquer coisa. Ah, fulano foi embora, mas Jesus ficou, aí a gente enxuga as lágrimas. Ah, fulano falou mal de mim, mas Jesus falou bem, aí a gente enxuga as lágrimas. Porque a gente entende que quem ficou é mais importante do que quem? Então Marta aguenta isso. Marta aguenta a recepção dos outros.
Imagine arrumar toalha para todos. Imagine ver se tinha farinha para todos. Só que enquanto tudo isso está acontecendo, Maria quer agarrar uma oportunidade que não pode perder. Qual, Camila? Ela não entra na sinagoga para ouvir mestre. Não há lugares para as mulheres nas sinagogas para o conhecimento. Só que agora o mestre está na casa dela. E na casa dela quem manda não é o príncipe da sinagoga, quem manda é ela. Na casa dela, quando ela vê Jesus entrando, e Jesus não faz segregação e nem acepção. Deixai vir a minhas crianças, multiplica também pães e peixes para as mulheres. Jesus permite com que todos estejam juntos no mesmo lugar, em um só propósito. Maria agarra essa oportunidade e vai aos pés. Eu quero que você entenda que Maria aos pés de Jesus não é estar aos pés de um homem. Maria aos pés de Jesus é estar disponível para o conhecimento, é estar disponível para a palavra, é estar acessível para o poder de Deus na vida do Filho de Deus. Eu gosto da versão que diz assim: Maria quedava-se aos pés de Jesus. No grego, quedava-se é traduzido por desceu depressa. Eu gosto de gente que sabe quando está diante de gente não faz costume, desce depressa. Gosto de gente que ao invés de sentir algo de Deus e ficar se amarrando no culto, desce depressa. Gosto de gente, quem desce depressa aproveita mais tempo, quem desce depressa desfruta mais rápido. Maria quedava-se aos pés de Jesus, para quê? Para aprender. Ela vai ter a oportunidade de ouvir coisas que nunca ouviu. E ali ela fica e Jesus deixa. E isso vai inquietar Marta. Aí Marta, foi Marta que recebeu. Completa para mim, por favor. Foi Marta aqui? Foi Marta aqui? E é complicado quando a casa é sua, mas o outro se comporta melhor. Tipo assim, olha aí. O texto é claro. Quem recebeu Jesus foi? Vem, gente, quem recebeu Jesus foi? Só que Maria quedou logo. Aí Marta, atribulada, tadinha, tendo que fazer um monte de coisa, vai se valer da intimidade que acha que já tem com Jesus. Porque quem recebe, quem é o crente da casa, acha que o para-raio do céu está só na cabeça dele. Quem serve a Jesus primeiro, acha que quem veio depois sempre está errado. Aí, olha que doideira, irmão. Marta chama Jesus no canto. Você não pode utilizar-se da intimidade que tem com Ele para fazer com que outros saiam de sua presença. E foi basicamente isso que Marta fez. Foi a mesma coisa que aconteceu em Mateus capítulo 15, verso 21 em diante. Quem aqui já ouviu falar de uma mulher cananeia que tinha uma filha miseravelmente endemoniada? Quem já ouviu isso alguma vez, gente? Lembra? Os discípulos estavam mais próximos de Jesus. Quem lembra disso? Diga amém. Eles estavam mais próximos de Jesus. Aí eles utilizaram a proximidade deles para liberar uma palavra que despedisse a mulher. Despede a que vem gritando atrás de nós. É complicado quando as pessoas se valem da intimidade que tem com Jesus para incitá-lo a que outros o deixem, a que ele deixe os outros para trás. Eu quero que você entenda que o que Marta está fazendo, espiritualmente falando, é muito mais forte do que dizer, Jesus, manda ela vir trabalhar. O que ela está dizendo é, eu estou me valendo do governo da casa. O que ela está dizendo é, quem te recebeu fui eu. O que ela está dizendo é, o controle de como as coisas funcionam aqui está na minha mão. Então, como eu sei que tu és Senhor, usa do teu senhorio para fazer o que eu quero. Que é o quê? Tira Maria daí. Cuidado. Nunca use da intimidade que você tem construído com o Senhor. Nunca use da experiência que você tem desenvolvido com Deus para chamá-lo para deter outros que o adoram, para chamá-lo para tirar da posição outros que ele se agrada. E não faça a cara de que isso não acontece, porque tem gente subindo um monte para levantar mão para Deus e dizer, se eu tô tua serva, bate o outro. Se eu sou teu servo, levanta o fulano. Se eu sou assim assado, faz dessa maneira. Ela não pede, presta atenção, ela determina. Olha isso.
Senhor, não te importa que minha irmã me deixe servir só? Pergunta retórica. Pergunta retórica. O que é pergunta retórica? Não dá ao outro direito de resposta verdadeira, porque quem faz a pergunta já tem a resposta. Isso se chama pergunta. Nunca chame Jesus para colocar diante dele perguntas retóricas. Não dentro desse contexto. Olha isso. Tu não te importa que eu fique servindo sozinha? Tu não te importa que ela me deixe servir só? Diga-lhe, pois agora você não manda. Você não pode dizer a Jesus o que ele tem que fazer. Estou empoderada do temor de Deus aqui, irmãos. Jesus está dando um sacode hoje aqui nos que se dizem mais espirituais. Jesus está pegando hoje aqui os que caminham com Ele há mais tempo. E se eu fosse você, eu glorificava para ninguém perceber que é contigo. Jesus está pegando alguém hoje aqui. Diga-lhe, pois agora, o quê? Diga-lhe, pois agora, que se levante, você não levanta ninguém. E venha me ajudar a servir. Aí vai acontecer o que eu espero que não aconteça conosco. É ter o nome repetido pela boca de Cristo 2 vezes. Quem aqui tem uma mãe que já chamou 2 vezes? Uma mãe. E quando... A galera aqui que é mais da década de 80 vai entender o que eu estou falando. E quando a mãe promete uma surra que ainda não deu? Fulano, fulano. Ah, João, João, tu tá testando. Quando eu te pegar. É? Ó. Acerca do perseguidor Saulo. Eu não sei. Tenho para mim que Jesus chama 2 vezes os perseguidores. Saulo, Saulo. E agora para Maria, que entrou no inquérito para Marta, que entrou no inquérito com Maria, vira-se ele para ela e diz, Marta, Marta. Parece que eu estou vendo o próprio Jesus se segurando. Não parece isso? Porque você estica o nome da pessoa, porque isso dá oportunidade de liberar a ira. Fulano, fulano. Raquel. Marta, Marta. Andas inquieta, afadigada, com muitos serviços. Jesus está dizendo, Marta, tu está atribulada de espírito. Olha para mim. Jesus não é contra o trabalho de Marta, porque Jesus não é contra o serviço. Jesus é contra a motivação que te leva a servir. Liderança de igreja, liderança familiar, não pode ficar refém de serviço. Fulano é atribulado, mas faz. Cuidado. Fulano está cansado, mas ele faz. Cuidado. Porque o problema de Jesus, em tese, não é o serviço de Marta, mas é a maneira como ela se dedica a servir. Se servir cansado não adianta, se servir murmurando não adianta, se servir reclamando não adianta. Serve, mas murmura, serve, mas fala mal dos outros, tá com o nome da escala, mas se vem limpar a igreja, eu tenho que ir, porque o fulano vem para limpar a igreja e nunca vem, então eu tenho que ir. Então não vem, porque o que não veio está melhor do que você que veio. Ouça isso. Marta, tu estás inquieta. Marta, o problema não é o serviço, o problema é a motivação com que você está servindo. Mas Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Sabe o que ele está dizendo para o pedido de Marta? A resposta é... E eu acho isso aqui mó barato, porque isso é um confronto para a gente que serve a Deus.
Porque a gente acha que porque recebeu Jesus, Jesus está mais disposto a atender o que a gente quer do que repreender o que nos incomoda. Aí a gente chega e vem buscando só por aquele que nos inquieta. Senhor, freia fulano, abate fulano, converte fulano. Liberta fulano, livra fulano. Fala com fulano. Ixi, o que já teve de gente hoje aqui dizendo, fala com ele, fala com ela, fala Jesus. Jesus está aqui te dando maior atenção, você diz, Jesus, eu não quero, vai lá. Fala com ele, liberta ele. Tem uns que são mais ousados, acham que mandam até em anjos, dá de espada nele. Manda o teu anjo lá, fere. Meu Jesus, tem misericórdia. Né? Aí, vai ouvindo aí. Faz assim, faz assado. Aí a gente fica numa busca frenética. Porque a gente quer que o Senhor tire do nosso caminho aquilo que nos incomoda. Vamos lá, manifesta essa equação aí comigo. A gente quer que Jesus tire do nosso caminho aquilo que nos incomoda. Então a gente se dedica em buscar Ele para tirar o outro. A gente se dedica em buscar Ele para libertar o outro. A gente se dedica em buscar Ele para Ele levantar o outro ou abater, seja lá o que for. Jesus, vai lá e faz assim. Aí é mó barato quando você está num ambiente profético. Quando Deus move a boca de alguém profeticamente em sua direção. Seja pregando no texto como eu estou fazendo agora, ou seja na palavra da profecia dizendo assim diz o Senhor, porque eu ainda creio nisto. Ah, quantas coisas eu já vivi e já vi de gente buscando para Deus falar com outro. E aí Deus tomar alguém e dizer... Assim diz o Senhor. E a pessoa pensando do lado de cá, é hoje que Jesus vai virar, é hoje que Jesus vai visitar. Aí o vaso abre a boca e diz assim, te digo eu, sabe aquele que tu me pede? Aí do lado de cá tu fica, eu sei, eu só estou pedindo por isso. Aí ele diz assim, sabe ele ou ela? Eu sei, é hoje que Jesus vai ferir. Pode falar, Senhor, pode fazer. Aí Jesus assim, sabe acerca daquele? Ele eu não toco porque eu estou usando ele para tocar você, para mudar você, para transformar você, para melhorar você. Pega na mão de alguém que eu estou sentindo graça de Deus. Para pega na mão de alguém. Pega na mão de alguém. Diga assim, Jesus vai usar o que mais te incomoda para melhorar o teu serviço. Você vai servir melhor, vai adorar melhor, vai buscar melhor, vai exaltar melhor. O não de Jesus para Marta não muda a condição de Maria, mas melhora a condição de Marta. Ele não te dá não para te maltratar, Ele te dá não para te melhorar. Vamos lá, Ele não te dá não para te maltratar, Ele te dá não para te... Não gaste o tempo que você tem tete a tete com Ele, pedindo por quê ou por aquilo que não incomoda Ele. Gaste o tempo que você tem com Ele, pedindo para Ele te dar graça, para Ele te dar suporte, pedindo para Ele te dar força, para Ele te dar renovo. Ao invés de reclamar da circunstância, peça ao Senhor que te prepare para a circunstância. Ao invés de reclamar das pessoas que estão à sua volta, peça ao Senhor para te preparar para conviver no meio delas. É basicamente isso. Aí, ele disse para ela, não vou atender isso que você está solicitando. Seu pedido é legítimo, mas a sua motivação é egoísta. Falar um negócio que eu não queria que você esquecesse nunca mais. Aprendi isso com uma pastora chamada Elisângela, uma excelente psicóloga. E ela disse o seguinte para mim uma vez, Camila, um erro não deixa de ser um erro só porque foi cometido sinceramente. E a gente acha que a sinceridade, que a pureza justifica tudo. Olha, não era minha intenção, não interessa, mas fez. É um erro, vai gerar consequência, gerou mágoa, vai gerar problema e está na hora de você aprender a administrar isso. Mais do que isso, está na hora de você aprender que seu relacionamento com Jesus não visa só remediar as questões, mas preveni-las. Preveni-las. Entrou naquela casa, usou Maria
para dar exemplo a Marta. Futuramente usou Marta para dar exemplo a Maria. E no terceiro encontro em João 12, usou as duas para receberem o exemplo de Lázaro. Enfim. Mas a abertura do texto, que foi onde nós lemos e aonde eu quero encerrar, o que determina tudo o que vai acontecer depois, o aprendizado, a intimidade, a experiência, o conhecimento, a melhora. Isso tudo só vai acontecer pelo que nós lemos, escrito no verso 38, e Marta o recebeu. Tudo o que você ainda tem para viver, tudo que você precisa conhecer, os lugares que você ainda vai navegar, as coisas que você ainda vai viver, dependem de uma decisão que você precisa tomar hoje. E preste atenção, que agora, por falar de receber, dá a impressão que eu estou falando só para aqueles que ainda não receberam. Mas preste atenção, há dois termos para a utilização do texto. E o de Marta é reproduzido em todos, como recebeu. A colocação do grego é recebeu. Vamos lá, a colocação é? O verbo é? Vem, gente, o verbo é? Recebeu. O verbo não é e Marta deixou entrar. O verbo é e Marta. Por que o verbo é recebeu? Porque Marta vê se tem toalha, porque Marta prepara a bacia, porque Marta está na cozinha, porque Marta está preparando o pão. Uma coisa é deixar entrar, outra coisa é? Quando você diz assim para alguém, vou receber fulano lá em casa, você já sabe que não é uma visita rápida. Vai ter que rolar nem que seja um café. Você vai receber, vai ter que sentar. Sim ou não? Ou seja, rola uma preparação para que a casa funcione a fim de atender o convidado. Quem está entendendo, diga amém, gente. Maravilha. E o que diz o texto? Que Marta o... E é aqui que eu quero falar para todos, que se dizem crentes ou não. Uma coisa é receber e outra coisa é deixar entrar. Olha como Jesus vê diferente. Havia um homem chamado Simão, certo fariseu. Chamou a Cristo para um jantar em sua casa. Ele não queria intimidade, na verdade, com Cristo. Ele só queria uma selfie para ganhar curtida. Porque Jesus era a personalidade mais popular do momento. Então ele, vou fazer um banquete, vou chamar esse homem, porque também quero uma certa popularidade. O texto diz que Jesus vai à casa de Simão. Foi convidado sim ou não? Foi convidado sim ou não? Ele entra, completa para mim, gente, eu já estou terminando. Ele? Mas Simão deixa ele sentado à mesa sozinho. Convidou ele, deixou sozinho. Convidou ele e não assentou-se ao redor da mesa. Convidou ele e abandonou. Já tirou a foto, já devia ter tirado a foto. O texto diz que tem uma mulher pecadora. E esta mulher, ela está exatamente como eu vou lhe dizer agora. Com as duas mãos viradas para trás. Os pés juntos. Encostada na parede da casa. Por quê, Camila? Porque em festa de judeu magnata igual Simão, porta fica aberta. O que isso significa? Que quem não foi convidado também pode? Mas tem que ficar na posição do penetra. Que é para todo mundo saber, está aqui porque o dono é generoso, mas não pode comer. Ou seja, está aqui porque o dono tem as portas abertas, mas não foi? A posição do penetra é essa. Pé fechado, mão para as costas, apertado na parede. Para todo mundo ver, está aqui, mas não foi convidado. Vez ou outra a sociedade faz isso com a gente. Quer atar as mãos e os pés para dizer que não há lugar para nós aonde Jesus está. Daí, vai ouvindo aí. Daí ela está lá, só que ele está sozinho. Ah, gente, eu quero que você imagine a cena. Ela cheia de pecado e ele cheio de perdão. Como é que mantém, como é que permite esse afastamento muito tempo? Ela cheia de culpa e ele cheio de alívio. Ela cheia de condenação e ele a própria redenção.
Não me diga que ele é comum, porque no Partido do Pão todo mundo vê a diferença. Não me diga que ele é comum, porque ele pega o empresário do ramo da pesca há mais de não sei quantos anos, diz: vem e segue-me. Não negocia salário, nem PIS, nem PASEP, nem aposentadoria. O texto diz que o cara larga a rede e vai atrás dele. Não me diga que ele é comum. Ele aparece na hora do expediente para Mateus na mesa da recebedoria e diz para ele: vem e segue-me. Mateus bate o último ponto da vida e vai atrás dele. Ele é diferente. O olhar do meigo nazareno está ali. O Salvador do mundo, o Pai da eternidade, o Cordeiro imaculado, aquele que tira o pecado do mundo, sentado na frente dela. Ele é ali e ela aqui. Quando você sabe quem você é e sabe quem Jesus é, você não precisa dizer ele vem, a sua necessidade te move até ele. E quem aguenta? Parece que eu estou vendo aquela mulher se... Tá sozinho? Eu vim aqui por causa dele mesmo, não posso comer. Vem chegando. E ele paradinho. Ele não fala nada. Mas na mente ele tá: vem, 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 vem. Eu imagino Jesus na cadeira. Não tá no texto não, gente. Mas eu imagino Jesus na cadeira dizendo assim: eu não vim por causa de Simão. Simão é um hipócrita fariseu. Eu imagino Jesus na cadeira dizendo: vem logo, minha filha, que eu só vim por causa de você. Vem ela, desata a mão, desata a pé. Camila, o que isso tem a ver? Jesus está dizendo: eu vou desatar você e vou te tirar da posição de alguém que disse que você não podia chegar, de alguém que disse que você não podia entrar, de alguém que disse que você não podia ser liberto de verdade, salvo de verdade, curado de verdade, renovado de verdade. Desata a mão, desata a pé, vai andando. Quando ela chega diante dele, oh! Ei! Ela diz assim, perdão, ela não diz nada. Ela só tem uma ação, porque às vezes a gente não tem palavras. E às vezes Jesus nem quer palavras. Salomão disse: sejam poucas as tuas palavras quando eu estiver diante de Deus. Jesus gosta mais de quem faz do que quem diz que vai fazer. Ela chega, mano do céu, estardalhaço, escândalo da adoração, manifestação da graça antes da cruz. Se derrama diante dele, beija a pé, chora, derrama óleo, enxuga com o cabelo. Ninguém estava olhando para Cristo. A casa se volta. O Simão, que estava sei lá onde com algum magnata da sociedade, vem andando e já vem pensando: conhece essa mulher, com certeza deve ter caído com ela várias vezes. Vem ele andando e diz assim, diz não, pensa: se esse fosse profeta de verdade, saberia que esta, se ele sabe quem ela é, sabe o nome dela, sim ou não? Mas quando você tem asco de alguém, você não consegue pronunciar o nome, porque nome gera intimidade. Eu quero que você grave isso, porque eu quero que você entenda por que Jesus respondeu como respondeu. Se ele fosse profeta, saberia que esta é uma mulher pecadora. Aí Jesus está sentado ali onde está. E o texto diz que a mulher está beijando o pé dele. A colocação do verbo está no gerúndio. Diga comigo: beijando. Beijando. Gerúndio é verbo continuativo. Significa que todo mundo veio, mas ela não para. Está todo mundo olhando, mas ela continua. Está todo mundo falando, mas ela continua. Agora troque beijando por adorando, porque o que ela está tendo é uma manifestação de adoração. Está todo mundo falando dela e ela continua adorando. Está todo mundo querendo saber da vida dela e ela continua. O que dizem sobre ela não interrompe a adoração dela. Aí Jesus olha para Simão e diz assim: Simão, quero te dizer uma coisa. Aí o hipócrita diz assim: dize a mestre. Aí Jesus diz assim:
eu entrei na tua casa. Está lá em Lucas 7, do 43 em diante. Jesus diz assim: eu entrei na tua casa e tu não me recebeste. Então diga para mim, é possível entrar sem ser recebido? Jesus diz: você me fez um convite, mas não me recebeu. Eu não fui recebido, eu só. Jesus está dizendo: até quando você vai me convidar e na hora de me receber só me deixa entrar? Eu entrei em tua casa, tu não me recebeu com ósculo. Ele está dizendo: eu entrei na tua casa e tu não me deu um beijo. Eu entrei na tua casa e tu não lavou os meus pés. Eu entrei na tua casa e tu não me recebestes. Aí ele diz assim: mas esta. Aí você entende por que Jesus diz esta? Se até o Simão sabe quem ela é, Jesus sabe quem ela é, sim ou não? Mas ele está dizendo para Simão: esta que você tem nojo, esta que você tem repulsa, esta que não foi convidada, esta que não mora aqui, esta que não é da casa. Guarda isso, porque o nome aqui da casa é forte. É bom para a gente fazer um trocadilho. Não deixa quem vem de fora receber melhor do que quem mora dentro, porque isto é uma vergonha. Esta me recebeu. Esta, desde que eu entrei, não cessa. O que significa? Significa que Jesus está falando e ela continua beijando, adorando. Significa que Jesus está justificando e ela continua adorando. Jesus está dizendo para alguém hoje aqui: se você parar de me adorar, se você parar de me receber por causa do que alguém falou, eu não vou poder te justificar. Faz o seguinte: enquanto eles falam, tu me adora e eu justifico. Então beija, adora, 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 adora que Ele defende, adora que Ele protege, adora que Ele lava, adora que Ele limpa, adora que Ele guarda, adora que Ele justifica, adora que Ele te levanta, adora, adora. Eles estão falando, não perca tempo discutindo, continue beijando. Entra na casa e adora, entra na casa e adora. Fica de pé quem quer adorar, adora. Todas as vezes que você estiver no lugar da redenção, todas as vezes que você estiver no lugar do quebrantamento pela palavra, haverá em você uma reação diante do que você ouve, diante do que você vê. E normalmente, dependendo de como você reage, isso assusta as pessoas que estão da sua volta. Se você pular, se você rodar, se você gritar, se você sair do seu lugar e vir no altar hoje, aceitar Jesus, entregar, receber Jesus. Só que a reação das pessoas à sua volta não tem o poder de interferir em absolutamente nada daquilo que você está vivendo com Deus. Você não pode permitir com que o que dizem, o que pensam, o que acham, interrompa sua adoração. Aos que já servem ao Senhor há mais tempo, que são corajosos como Marta, laboriosos como Marta, fica nessa noite a ressalva de que não usemos a nossa experiência, a nossa intimidade com Deus para interromper a adoração e a posição de alguém. No caso da casa de Simão, Jesus disse assim para ele: Simão, um devia tantos talentos, o outro devia muito mais. Mas o patrão, o chefe, reuniu, pagou a dívida do que tinha menos e a dívida do que tinha mais. O que tinha menos teve a dívida paga, e o que devia mais também teve a dívida paga. Quem você acha? Quem foi mais perdoado? Aí ele responde: ora, foi mais perdoado aquele que tinha uma dívida mais alta. Ele disse: você disse bem.
Porque a quem muito perdoou, muito amou. Não significa que ele não ama o que tem pouco. Não significa que tem que pecar muito para ser amado. A maior moral no texto não é o tamanho da dívida. A maior moral do texto é que quem devia pouco não tinha dinheiro para pagar. E quem devia muito, também não tinha. A moral do texto é que eu não posso dizer que sou melhor do que você, nem você pode dizer melhor do que eu. Não interessa se eu nasci no lar evangélico e você veio do mundo, nada disso. Porque o que coloca a gente pé de igualdade é que Jesus chega pra gente e diz: não interessa se você pecou mais e ele pecou menos. O que interessa é que ninguém tinha dinheiro para pagar e eu paguei dos dois. Você entende isso? Eu vou contar de 1 a 3. E a igreja vai me ajudar e vai dizer assim: tá pago. Tá bom? Eu vou contar 1, 2, 3. Quando eu disser a 3, vocês vão dizer: tá pago. A galera usa esse termo quando vai na academia, não é? Come um monte de besteira e vai lá, tá pago. Tem uma coisa que tá pago antes de você sair de casa. Algo já foi pago antes de você conhecer a Cristo. Mas se você tem consciência disso, tem que vir no altar. Presta muita atenção. Quem ainda está comigo, diga amém. Ó, a gente ouve por aí que todo mundo é filho de Deus, sim ou não? Você quer ficar com o que todo mundo diz ou com o que a Bíblia diz? Eu vou dizer o que a Bíblia diz, porque se você quisesse ficar com o que todo mundo diz, você não estava aqui. Então eu vou te dizer o que a Bíblia diz. Na Bíblia não há respaldo para eu dizer que todo mundo é filho de Deus. O que diz na Bíblia é isso aqui, ó. E a todos quanto receberam. Receberam quem? Jesus. E a todos quanto receberam. Receberam com ele o direito de serem feitos e de serem chamados filhos. Não basta você conhecer Deus. Você tem que ser conhecido de Deus. Camila, mas e se só eu conhecer Deus? Você é uma criatura. Amém. Mas para ser filho, para ter direito à herança, para entender o perdão de Deus sobre a sua vida, tem que confessar Jesus Cristo. Camila, se eu for aí na frente eu tenho que falar alguma coisa? Eu particularmente não obrigo ninguém a dizer nada, porque para mim, tirar o pé do lugar e se dirigir ao altar é uma manifestação de confissão pública de fé. Então nós vamos fazer assim, eu vou contar de 1 a 3. Quando eu disser 3, Camila vai fazer apelo? Não. Fazer convite. No 3, só vai vir para o altar. Vou pedir para acender só um pouquinho a luz, para ajudar o corredor, para ninguém tropeçar. Quem já serve ao Senhor, quem já está em sua presença, acomoda para lá, sobe para o altar, espreme mais um pouco, mas libera aqui para mim, pelo menos 2 metros quadrados. Eu conto 1. Não basta só deixar ele entrar, tem que receber. Eu conto 2. Quem já serve ao Senhor, ajude agora em oração, para que possamos aceitar uns aos outros. Ore por alguém agora, para que essa pessoa consiga entender a necessidade de vir ao altar de Deus hoje, para que a cadeia da vergonha e da timidez não seja maior do que a ousadia, a fé e o amor que esta pessoa sente por Deus. 2,5. A igreja levanta a mão e começa a interceder agora. Começa a interceder agora. Camila, tô afastado, tô afastada, mas agora entendi a obra da conversão. Quero entregar minha vida para Cristo. 3. Enquanto o ministério da casa adora, só quem está afastado, quem vem à igreja mas nunca veio no altar, quem hoje quer tomar uma decisão de caminhar com Cristo, de recebê-lo, sai do lugar agora e vem para cá, que eu quero orar por você.